Tudo bom, pessoal? Nesse vídeo a gente vai falar sobre endividamento das empresas e como, quando ele cresce muito, ele pode impactar os preços das ações e trazer riscos elevados para os acionistas. Vamos utilizar a Petrobras, nossa principal empresa brasileira, em um grande case de endividamento, para a gente tentar exemplificar um pouco para vocês como isso acontece. Vamos começar falando um pouquinho da Petrobras. Analisando o gráfico histórico dela, a gente pode ver que ela teve um período de grande crescimento, aí até 2008. Esse período começa lá em 98, quando o governo Fernando Henrique altera o marco do petróleo, cria a lei do petróleo e dá à empresa autonomia, uma gestão mais profissional, que resulta num período de incrementos dos lucros, incrementos de produção, que tudo vai muito bem até a crise do subprime em 2008, quando uma euforia, se a gente olhar essa esticada que acontece aqui entre os R$ 24,00 e os 42, isso aqui é realmente um período de grande euforia com relação à empresa, com relação aos preços das commodities, com relação ao mundo e tudo. A gente tem por aqui os picos históricos do preço internacional do petróleo. Depois, com a crise, essa euforia acaba, o preço da ação despenca, volta a subir em 2009, não ao mesmo patamar, para depois engatar aqui uma tendência de baixa. O que motiva essa tendência de baixa? O controle dos preços que o governo exerce sobre os combustíveis aqui, fazendo com que a Petrobras comprasse gasolina mais cara lá fora e vendesse ela mais barata aqui dentro, além dos casos de corrupção e tudo mais que tem sido divulgado. Isso penalizou bastante a empresa, fez o seu endividamento crescer e as ações saírem do que já valeram R$ 42,00 para hoje a casa dos R$ 4,00. Muita gente ainda investe na Petrobras com o seguinte pensamento: a Petrobras tem uma vantagem, ela não quebra. Este pensamento fez muita gente perder dinheiro. Quem comprou R$ 34.000 em ações em 2007 viu seu capital aumentar para R$ 42.000 em 2008 e hoje tem apenas R$ 4.000. Não está vendo vantagem nenhuma. Dois erros na condução da empresa: o uso político dela, com um marco para o petróleo sendo refeito de forma completamente nacionalista, com uma visão equivocada do mundo, com proteção, conteúdo nacional e obrigação da Petrobras fazer investimentos gigantescos que não estavam dentro da capacidade dela, e a crença de que os preços do petróleo nunca cairiam aos patamares da década passada. Para se ter uma ideia, quando foi feita a primeira licitação do pré-sal, dos campos do pré-sal, ainda para serem estudados lá atrás, o preço do petróleo era $15. Chegou a 150, hoje cai aí para perto de 30. Mas a Petrobras foi tocada como se o petróleo fosse ficar acima de $100 sempre. Logo, o caixa dela admitiria qualquer desaforo e eles poderiam investir, poderiam fazer dívida, controlar preço, que continuaria gerando caixa e a empresa continuaria sustentando, o que não aconteceu como a gente está vendo. O valor de mercado dela hoje é de R$ 75 bilhões. Ela já valeu mais de 500 bilhões. Sua dívida explodiu e hoje está em mais de 500 bilhões de reais. Conforme a gente pode ver, a empresa valeu mais de 500 bilhões e hoje a sua dívida é superior a 500 bilhões. Bela troca a gente teve nesse período. Bom, se a Petrobras não quebra, por que o seu endividamento é um problema tão grande afinal? Os recursos gerados por uma firma, eles são naturalmente direcionados para os seus financiadores. Os terceiros, que são os credores, e os sócios, que são os acionistas. Uma firma, ela opera, ela nasce, ela vai operar e ela vai sobreviver através do financiamento, seja de terceiros ou seja dos próprios sócios dessa firma. Por lei, os credores têm preferência em receber o caixa gerado. O que sobra fica para os acionistas, que optam por receber dividendos ou por reinvestir na companhia. Ou seja, a empresa gerou caixa, ela vai pagar as obrigações dela com fornecedores, com banco, com empregados e tudo mais. O que sobra é oferecido para os acionistas. Eles optam ou por colocar esse dinheiro no bolso através de dividendos, ou por fazer novos investimentos na atividade da companhia, pensando que esses investimentos lá na frente vão trazer um bom retorno. No caso da Petrobras, além da sua dívida cavalar, nós também temos um gigantesco plano de investimentos.
Ou seja, o caixa gerado já há algum tempo não suporta o pagamento dos credores, principalmente dos juros da dívida, e os investimentos previstos. Ou seja, não sobra nada para o acionista. Tudo que a empresa fatura, todo o faturamento líquido dela, já fica comprometido. De imediato sai o que tem que ser pago de juros da dívida e a outra parcela vai para custear os investimentos que ela está fazendo. Este déficit se intensificou, pois sem recursos para seus compromissos, a Petrobras emitiu dívidas novas para pagar dívidas antigas. Ou seja, suponhamos que ela devia R$1 bilhão hoje e o caixa dela projetava que ia ficar negativo se ela simplesmente pagasse essa dívida. O que ela fez? Emitiu um novo título com um juros maior, porque à medida que o seu endividamento aumenta, o mercado vai te cobrando juros cada vez maiores, e em dólar. O dólar tinha uma tendência de baixa, depois essa tendência virou. Enquanto a tendência foi de baixa, isso foi positivo para a empresa. Hoje a dívida dela está monstruosa. Então essa rolagem de dívida que foi feita fez com que a dívida fosse se acumulando e crescendo cada vez mais. Toda firma em uma situação assim tem como solução natural cancelar os seus investimentos e vender ativos para diminuir a sua dívida. Por quê? Se sua dívida tem um custo de 10% e você tem um ativo que tem uma rentabilidade de 8%, você vende esse ativo, vai lá e abate a sua dívida de 10%. Ou, se você tem um novo investimento com uma rentabilidade de 20% e tem um hoje operando com uma rentabilidade de 15%, você vende esse investimento que está rendendo 15% para poder financiar o outro que vai render 20%, gerar valor e assim tocar a vida. Porém, o governo atual, o controlador da empresa, é avesso às duas hipóteses. Mesmo tendo já anunciado revisões do plano de investimentos e a venda de alguns ativos, nunca o fez com efetividade. Tudo que a Petrobras fez até agora foi muito promessa. A gente não viu nenhum efeito prático, nenhum grande ativo sendo vendido e gerando caixa para a empresa para ela honrar os seus compromissos. E os planos de investimentos são remediados, corte aqui, corte ali, mas todo mundo fica com aquela sensação de que a qualquer momento, se a situação melhorar um pouquinho, o governo volta com esses investimentos para dentro da carteira. Veja que se a firma não tem capacidade de gerar recursos para os sócios, ninguém vai querer suas ações, logo o preço delas cai forte. Ou seja, à medida que tudo que é gerado de caixa pela empresa é consumido pelos sócios e pelos investimentos, por que eu vou querer essa ação? Essa empresa não vai me dar dinheiro tão cedo. Mas os investimentos não vão gerar caixa quando estiverem prontos? Sim, porém há sempre um grande risco nisto. Vejam, a Petrobras e a Vale. Seus principais investimentos entram hoje em operação com os preços do petróleo e do minério de ferro muito baixos. O mercado não gosta de risco, ele cobra um preço pelo risco. Logo, ninguém está muito disposto a apostar naquilo que vai acontecer ainda lá na frente. Geralmente, todo mundo é meio São Tomé quando o assunto é ações. Quando está acontecendo mesmo, é para valer, as pessoas vão lá e compram as ações da empresa. Se não, preferem ficar longe. Mas e se a firma não vender os ativos e reduzir os investimentos? O que acontecerá? Pois é, como é que a Petrobras vai lidar com esse quadro que ela enfrenta hoje? Os sócios são chamados pelo acionista controlador a colocarem mais dinheiro na firma. É feito o que a gente chama de capitalização da empresa. Estima-se que a Petrobras demande até meados de 2017 30 bilhões de reais para honrar sua dívida e seus investimentos. O que empurra o governo a decidir por capitalizar a empresa? E caso isto ocorra, os minoritários teriam de acompanhá-lo. Qual o problema? A Petrobras vale hoje 75 bilhões de reais. E uma capitalização de 30 bilhões geraria uma grande diluição na participação de quem não participasse dela junto com o governo. Simplificadamente, se você tem 20 mil reais investido em 5 mil ações, por exemplo, você vai ter que colocar aproximadamente 9 mil reais na empresa, junto do governo, para você manter a sua posição. Ou seja, você tem um número de ações que ainda vale os 20 mil. Se você não o fizer, a sua participação será diluída. Suas 5 mil ações não valerão mais 20 mil, valerão algo em torno de 14 mil reais. Pois o governo terá colocado os 10 mil reais no seu lugar e passará a ter maior participação relativa no capital da companhia. Logo, enquanto uma solução para o endividamento não aparecer no horizonte, as ações da empresa continuarão sofrendo. Isto vale para a Petrobras e para qualquer firma com uma dívida grande. O mercado entende como um bom nível de endividamento uma relação de até 3 vezes a geração de caixa da firma, o EBITDA.
Ou seja, geralmente o mercado fica confortável com a dívida estando em torno de 3 vezes o EBITDA que é gerado anualmente por uma firma. A partir do momento que essa relação começa a crescer, o mercado começa a penalizar as ações da empresa, justamente entendendo que pode haver uma explosão da dívida e entrar no mesmo problema da Petrobras, não sobrar dinheiro nenhum para o acionista, ter que entrar no programa de venda de ativos, de corte de investimentos, o que não é nunca bom. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, faremos outros nessa linha e convido-os que vocês se cadastrem no nosso site para receber periodicamente o conteúdo que a gente vem preparando sobre o mercado, para que você invista melhor o seu dinheiro e faça ele crescer. Até a próxima!